Neste segundo programa, X-Blog, nós temos connosco Luís Borges Gouveia. Ele é professor da Universidade de Fernando Pessoa e também tem um blog na internet. E é sobre ele que vamos falar, doutor. Esse blog começou em julho de 2003 e, antes de tudo, quero saber porquê a ideia de criar um blog. Os blogs nessa altura eram coisas novas, não é? E como um tipo de novidade na área em que eu trabalho, naturalmente eu senti-me na necessidade de estar a par e de experimentar esse tipo de meios de comunicação. O doutor foi contra a vertente anónima, digamos assim, dos blogs e não só registou o blog com as iniciais do seu nome, como também usou uma fotografia, ou seja, nós sabemos perfeitamente que aquilo lhe pertence. Porquê personalizar? Há várias formas de encarar um blog, não é? E aquela que eu vejo na sua genuína concepção tem a ver com o facto de ser um diário digital e, como tal, tem alguém por trás. Depois, naturalmente, cada um de nós acaba por, como autor, dar uma alma àquilo que cria, não é? Ser um criador. E nessa perspectiva, eu acabei, pelo meu estilo, de achar que essa era a melhor forma de mostrar também, de viabilizar para, do ponto de vista educativo e do ponto de vista daquilo que os alunos podiam utilizar, o facto de eles perceberem que, de facto, era eu que estava por trás do blog. Muitos dos conteúdos que lá estão, os posts, falam de algo muito educativo, mas também há outros dos quais eu quero falar. Por exemplo, a sua paixão pelo futebol, nomeadamente pelo Futebol Clube do Porto. É explícito, está lá. Conte-nos um bocadinho do que é transmitir para o blog essa paixão que já lhe vem desde sempre, provavelmente. Provavelmente. E quando num professor universitário é melhor escape que... Nós temos uma intervenção social muito forte, é inevitável. E essa intervenção social muito forte poderá ter ou ser mal percebida segundo dois vetores, que é a política e a religião. Então, a existência de um clube de futebol e do seu tratamento de forma saudável acaba por ser também uma boa estratégia para podermos ter essa influência social sem necessariamente ter conotações políticas ou religiosas que têm, enfim, do ponto de vista ético, algumas não prescrições, não é? Portanto, tenho essa parte. Por outro lado, é uma paixão antiga. Não é? Vai regularmente ao futebol? Sim, do futebol. O futebol, eu lembro-me do Futebol Clube do Porto no liceu e de segunda-feira eu ser alvo de comentários de que nós não ganhávamos e que o nosso grande campeonato era ganhar de quando em vez a um dos grandes, como fez o Boa Vista agora muito recentemente. Portanto, de algum modo foi algo que ficou. Por outro lado, também o futebol é um excelente, ou tornou-se um excelente jogo de gestão, em que nele condensa todo um conjunto de aspectos que servem como laboratório para muita do nosso dia-a-dia, não é? Tanto do ponto de vista económico, como do ponto de vista social, como do ponto de vista psicológico e anímico. Portanto, Já agora aproveito para lhe perguntar, vê blogs sobre desporto? Vejo alguns e sou um assíduo consultor dos mídias na internet. Portanto, sou daqueles que acaba até por ler bastante mais sobre os mídias desportivos na internet do que no tradicional suporte de papel. Deixando o futebol de lado, vamos a ter uma outra história que também gostava de comentar consigo, que está também no seu blog, que tem a ver com o campo de concentração de Auschwitz, que teve o prazer de visitar e que colocou um texto bastante pessoal, digamos assim, na internet, com fotografias. Eu gostava que me falasse dessa viagem. Para enquadrar, o blog serve não tanto na medida daquilo do meu tempo, mas serve para relatar também alguns aspectos que eu acho que valerá a pena serem relatados. Não alguém ou algum amigo faz anos ou alguma coisa mais comezinha, como se costuma dizer, mas algo que de algum modo significa um marco na vivência das pessoas. Eu tive a oportunidade de ir a uma conferência internacional sobre universidades virtuais, em representação da minha universidade, a Cracóvia. Quando me apercebi que a 60 km existia um dos marcos de história, apesar da nossa distância
física, o imaginário do século XX está muito marcado, não é, pelos campos de concentração, e eu aproveitei para ir lá, não é? E não quis deixar de colocar no blog, portanto, tirei umas fotografias com o meu telemóvel, os telemóveis permitem essa brincadeira, e por que não partilhar um bocado uma experiência que me tinham avisado que era forte, enfim, eu julgaria que estava habituado ou que viveria bem com esse tipo de experiência, mas realmente ela é mesmo forte. Portanto, ver e estar presente, é um museu vivo e é um museu importante, que é para não esquecer o que é que foram os campos de concentração, não é? Portanto, para além disso, há outros conteúdos que gostasse de falar aqui que estejam nesse seu blog? Do lado esquerdo do blog está um conjunto de aspectos que estão associados com comentários, com os eventos, portanto, todo o tipo de eventos em que de alguma forma eu estou envolvido e da minha área de especialidade, eu faço questão de os colocar no blog. Também faço uma pequena maldade, que é alguns comentários sobre a região onde vivemos, não é? Não só na cidade do Porto, mas nas cidades limítrofes, portanto, na área metropolitana, e de alguma forma constitui aquele ponto onde eu faço ainda uma intervenção social maior, enfim, com uma colaboração, pelo menos para reflexão sobre o estado, não da nação, mas da região. Não é? Já ficou aqui um bocadinho de vontade de ir visitar o resto do blog. Quero que fique aí mais um bocadinho, vamos voltar a conversar. Agora quero mostrar o que são blogs didáticos. Queremos saber então a opinião do Dr. Luís Borges Gouveia sobre os blogs didáticos, que são bastantes. Acha que é importante para os alunos conhecerem um pouco mais sobre algumas áreas? A internet, como meio de informação, tem duas vertentes, uma meritória e interessante e outra perigosa. Meritória é porque abriu e democratizou muito a informação e permitiu que, inclusivamente, as pessoas do interior do país tivessem acesso a fontes de informação curiosas. Portanto, quando acabam por ser os autores e os seus professores que testemunham e que utilizam este tipo de meios como diários digitais que permitem ainda por cima a interação, é ótimo. É claro que a internet, não só nos blogs, mas também, por exemplo, em aspectos como a Wikipédia, podem subverter certo tipo de princípios, que é nós podermos ver o mundo através de uma segunda fonte. Isto é, em vez de vivenciarmos as diferentes fontes de informação, onde elas efetivamente aparecem, vivemos através de filtros ou de aglomerações como a Wikipédia, não é? Portanto, o que origina um sabor enciclopédico. Esse é um perigo que existe sempre e que depois faz com que haja muitos trabalhos repetidos, muitas cópias e alguma facilidade associada. Mas, em geral, e se forem bem usados, como toda a tecnologia, se for bem utilizada, tem aspectos positivos. Devemos usar apenas como método de pesquisa. Exato. E não de cópia. Doutor, muito obrigada. Quero que deixe apenas um convite para visitarem o seu blog. Deixe-nos uma mensagem. Experimentem, comentem. Caso queiram, inclusivamente, intervir, podem fazê-lo sem necessidade de se identificarem, não é? Que, obviamente, serão bem-vindos. Muito obrigada, felicidades, tudo bom para si, doutor. Obrigado.